O universo de Game of Thrones não seria o mesmo sem a casa Targaryen e seus senhores de dragões. Assim como os Rhoynares e os Andalos, os Targaryen também fugiram de Valíria. Os Rhoynares foram destruídos e o restante fugiu para o continente de Westeros, se estabelecendo em Dorne e assim mudando a casa Martell para sempre. Isso tudo eu expliquei no meu vídeo anterior, a história de Westeros parte 2. No vídeo de hoje vou te contar sobre a perdição de Valíria e como todos os dragões e seus senhores foram engolidos pelos vulcões da Cidade Franca. Fala pessoal, tudo bem? Esse é o capítulo 2 da minha série sobre a história de Essos. Pra quem não me conhece, meu nome é Henrique Moraes e eu sou um grande fã desse universo fantástico criado por George R. Martin. Se vocês gostam do meu conteúdo, então não se esqueçam de deixar uma curtida no vídeo, pois vai me ajudar demais a crescer esse canal. Convido vocês a ouvirem minhas narrações dos livros O Cavaleiro dos Sete Reinos e Fogo e Sangue, os links vão estar na descrição. Agora chega de enrolação e vamos para o vídeo. Os Rhoynares criaram a doença Scamagrys como uma forma de resistência contra os valirianos. Garin, o Grande, suplicou à mãe Rhoyne que lançasse uma maldição sobre os conquistadores, e assim muitos valirianos começaram a sucumbir a essa terrível doença. Mesmo com esses esforços, os Rhoynares foram derrotados, e o Império Valiriano expandiu seu domínio sobre metade do oeste de Essos, controlando territórios que iam desde o Mar Estreito até a Baía dos Escravos e do Mar de Verão até o Mar Tremente. Após a vitória, inúmeros escravos foram levados à cidade Franca de Valíria e enviados para cavernas próximas aos vulcões, onde trabalhavam nas minas de ouro e prata, minérios que eram amados pelos valirianos. Com os olhos voltados para novas conquistas, os valirianos estabeleceram um posto avançado em Westeros, erguendo um castelo na ilha que hoje conhecemos como Pedra do Dragão. Essa construção, levantada 200 anos antes da perdição de Valíria, utilizou técnicas de construção valirianas tão avançadas que nunca haviam sido vistas pelos pedreiros que vivem em Westeros. Foram nos séculos seguintes que o cobiçado aço valiriano começou a chegar aos Sete Reinos com mais frequência, embora ainda não rápido o bastante para atender à demanda de todos os senhores e reis que o desejavam. E embora a visão de um senhor de dragão sobrevoando a Baía da Água Negra não fosse incomum, tornou-se cada vez mais frequente com o passar do tempo. Valíria sentia que seu posto avançado estava garantido, e os senhores dos dragões continuaram suas maquinações e intrigas no continente nativo. Até hoje ninguém sabe o que causou a perdição. A maioria diz que foi um cataclismo natural, uma explosão catastrófica causada pela erupção de todas as 14 chamas juntas. Alguns septões menos sábios afirmam que os valirianos trouxeram o desastre sobre si mesmos, por causa de suas crenças desenfreadas em mais de uma centena de deuses e por sua falta de reverência, que os levou a cavar fundo demais e libertar os fogos dos Sete Infernos sobre a Cidade Franca. Um punhado de mestres, influenciados por fragmentos do trabalho do Septão Barf, asseguram que Valíria usou feitiços para domar as 14 chamas por 1000 anos. Seu apetite incessante por escravos e riquezas era tanto para sustentar esses feitiços, quanto para expandir seu poder, e que, quando finalmente os feitiços falharam, o cataclismo se tornou inevitável. Além disso, alguns argumentam que foi a maldição de Garin, o Grande, que finalmente deu frutos. Outros falam dos sacerdotes de R'hllor, o Senhor da Luz, convocando o fogo de seus deuses em estranhos rituais. Alguns unindo a fantasiosa noção da mágica valiriana à realidade da ambição das grandes casas de Valíria, argumentaram que o turbilhão constante de conflito e enganos entre as grandes casas podiam ter levado ao assassinato de muitos dos magos reputados que renovavam e mantinham os rituais que continham o fogo das 14 chamas. Todos os anos, os senhores de dragões se reuniam em Valíria para grandes reuniões. Os Targaryen faziam parte das outras 39 famílias valirianas. Eles não chegavam nem perto de ser os mais influentes, mas estavam lá. No ano 114 antes da conquista, 12 anos antes da perdição de Valíria, a filha de Aenar Targaryen, Daenys, a Sonhadora, previu a destruição de Valíria. Em resposta a isso, Aenar vendeu suas propriedades no domínio valiriano e nas terras do Longo Verão e mudou-se com toda a sua família, riqueza, escravos e dragões para Pedra do Dragão, a cidade insular sob o Monte Dragão. Os Targaryens estavam longe de ser os mais poderosos dos senhores de dragões e seus rivais em Valíria viram sua fuga como um ato de covardia. No entanto, como Aenar havia levado sua família para longe de Valíria, os Targaryen foram os únicos senhores dos dragões a sobreviver à perdição no ano 102 antes da conquista. Após a destruição de Valíria, o século de sangue veio à tona. As cidades livres logo entraram em guerra umas contra as outras por poder, dominação e disputas por terras. E os Dothraki atravessaram as planícies e desertos centrais de Essos, saqueando e devastando várias vilas e territórios. Um de seus grandes feitos foi a conquista do reino de Sarnor, onde causaram destruição generalizada. A cidade de Qarth, com suas muralhas triplas, conseguiu
conseguiu resistir à fúria Dothraki. No oeste, a cidade livre de Qhohor enfrentou a invasão, mas sua defesa, liderada por 3.000 imaculados, conseguiu repelir a cavalaria Dothraki em uma batalha conhecida como os 3.000 de Qhohor. A devastação das conquistas Dothraki foi tamanha que a região central de Essos passou a ser conhecida como Mar Dothraki, repleta de cidades e vilarejos abandonados e em ruínas. A antiga e poderosa Cidade Franca, lar de dragões e de feitiços de habilidade sem igual, foi despedaçada e destruída em questão de horas. Escritos relatam que cada colina em um raio de 800 km se abriu e encheu o ar com cinzas e fumaça, e fogo tão quente e ávido que até os dragões no céu foram engolidos e consumidos. Grandes brechas se abriram na terra, engolindo palácios, templos e cidades inteiras. Lagos ferveram ou ficaram ácidos, montanhas explodiram, fontes ardentes vomitaram rochas derretidas a 500 metros de altura e nuvens vermelhas choveram vidro de dragão e sangue negro de demônios. Ao norte, o chão rachou, colapsou e caiu sobre si mesmo, e o mar bravio entrou fervendo. O fabuloso império esvaneceu em um dia. As terras do Longo Verão, antes as mais férteis do mundo, foram queimadas, afogadas e arruinadas, e o custo em sangue não seria completamente percebido durante todo o século seguinte. Alguns relatos afirmam que outros poucos sobreviveram por um tempo. Dizem que alguns senhores de dragões valirianos em Tyrosh e Lys foram poupados, mas que, na agitação política que se seguiu à perdição, eles e seus dragões foram mortos pelos cidadãos dessas cidades livres. As histórias de Qhohor também afirmam que um senhor de dragão, Aurion, reuniu forças entre os colonos Qhohoric e se autoproclamou primeiro imperador de Valíria. Ele voou de volta para Valíria nas costas de seu grande dragão, seguido por 30.000 homens a pé para reivindicar o que sobrara da Cidade Franca e restabelecer o império. Mas nem o imperador Aurion nem suas tropas foram vistos novamente. A época dos dragões em Essos chegara ao fim. Volantis, a mais poderosa das cidades livres, rapidamente reivindicou a posição de Valíria. Homens e mulheres de sangue nobre valiriano, ainda que não senhores dos dragões, exigiam guerra contra as outras cidades. Os tigres, como aqueles que defendiam a conquista ficaram conhecidos, levaram Volantis a um grande conflito com as outras cidades livres. Tiveram grande sucesso no início, com suas frotas e exércitos controlando Lys e Myr e comandando a região sul do Rhoyne. Foi só quando exageraram e tentaram tomar Tyrosh também que seu império em expansão entrou em colapso. Nervosa com a agressão volantina, a cidade livre de Pentos se juntou a Tyrosh na resistência. Myr e Lys se rebelaram, e o Senhor do Mar de Bravos providenciou uma frota de 100 navios para ajudar Lys. Além disso, o rei da tempestade Westerosi, conhecido como Argilac, o Arrogante, liderou uma tropa até as terras disputadas em troca da promessa de ouro e glória, e derrotou o exército volantino que tentava retomar Myr. Perto do fim dessas disputas, até o futuro conquistador, o ainda jovem Aegon Targaryen, acabou se envolvendo na luta. Seus ancestrais tinham olhado por muito tempo para o leste, mas a atenção de Aegon, desde cedo, se voltou para o oeste. Mesmo assim, quando Pentos e Tyrosh se aproximaram dele, convidando-o a se juntar à grande aliança contra Volantis, ele ouviu, e por motivos desconhecidos nos dias de hoje, resolveu atender ao chamado, até certo ponto. Dizem que Aegon voou para o leste, montando o Terror Negro, onde encontrou o Príncipe de Pentos e os Magisters da Cidade Livre, e de lá voou em Balerion até Lys, a tempo de queimar a frota volantina que se preparava para invadir aquela cidade livre. Volantis sofreu mais derrotas. No Lago Adaga, onde as galés de guerra de Qhohor e Norvus destruíram grande parte da frota volantina que controlava o Rhoyne, e no leste, quando os Dothraki começaram a sair aos montes do Mar Dothraki, deixando vilas e cidades arruinadas em seu rastro, enquanto caíam sobre a enfraquecida Volantis. Por fim, os Elefantes, a facção volantina que preferia a paz e era em grande parte formada pelos comerciantes e mercenários ricos que mais sofreram com a guerra, tomaram o poder dos Tigres e colocaram um fim na luta. Quanto a Aegon Targaryen, logo depois de seu papel na defesa de Volantis, os textos dizem que ele perdeu todo o interesse nos assuntos do leste, acreditando que a questão em Volantis estava acabada. Voou de volta para a Pedra do Dragão, e agora, sem ser distraído pelas guerras em Essos, Aegon voltou os olhos para o Westeros. Histórias estranhas são contadas sobre a península destruída e sobre os demônios que assombram o Mar Fumegante, onde antigamente ficavam as 14 chamas. De fato, a estrada que une Volantis à Baía dos Escravos ficou conhecida como Caminho do Demônio, e é evitada por todos os viajantes sensíveis. E aqueles que ousaram navegar pelo Mar Fumegante não retornaram, como Volantis aprendeu durante o Século de Sangue, quando uma frota foi enviada para reivindicar a península que desapareceu. Há estranhos rumores de homens que ainda vivem entre as ruínas de Valíria e nas cidades vizinhas de Horus e Tíria. Outros contestam isso. No entanto,
dizendo que a perdição ainda mantém controle sobre Valíria. Algumas das cidades distantes do coração de Valíria permaneceram habitadas. A mais sinistras delas é Mantares, um lugar em que, segundo alguns, os homens nascem retorcidos e monstruosos. Alguns atribuem isso à presença da cidade no caminho do demônio. As reputações de Tolos, onde são encontrados os melhores fundeiros do mundo, e da cidade de Elíria, na ilha de mesmo nome, são menos sinistras e menos dignas de nota também, pois criaram laços com as cidades Giscari na Baía dos Escravos e, de outro modo, evitaram envolvimento em qualquer esforço para reclamar o coração queimado de Valíria. Pessoal, já quero avisar vocês que essa é a versão dos livros, tá? Todas as informações desse vídeo foram tiradas do livro O Mundo de Gelo e Fogo. George Martin disse que vai contar mais como foi a destruição de Valíria em seu próximo volume de Fogo e Sangue. Também vai nos revelar como os dragões foram criados. Mas uma coisa eu posso afirmar, o George disse que o Septão Barf estava certo, então todos os relatos do Septão Barf são canônicos para o universo de As Crônicas de Gelo e Fogo e as séries Game of Thrones e House of the Dragon. Nas versões das séries, Aegon o Conquistador não unificou Westeros apenas por ambição, mas sim porque ele teve um sonho em que os vagantes brancos tentariam destruir o mundo, o sonho que ficou conhecido como a Canção de Gelo e Fogo. Tudo isso eu vou falar no meu próximo vídeo, que será sobre a conquista de Aegon, e galera, eu prometo um vídeo incrível pra vocês. Não se esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, e se vocês gostaram do vídeo, por favor não se esqueçam de deixar uma curtida, que isso é muito importante para o crescimento do meu canal. Muito obrigado a todos e vejo vocês no próximo vídeo.